A exclusão social acompanha a humanidade ao longo da sua história. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52, diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Na época de Jesus, os cegos eram marginalizados, porque se acreditava que a cegueira era castigo de Deus por algum pecado. Curar um cego significava reintegrá-lo na vida social. Sentado e mendigando à beira do caminho, o cego não conta com a solidariedade da considerável multidão, cega, surda e insensível. Com efeito, não só deixam de pedir a Jesus em favor dele, mas tentam abafar seus clamores por saúde. Jesus, no entanto, tem ouvidos atentos para captar as súplicas do cego e sensibilidade aguçada para com sua infeliz situação, e lhe devolve a luz. Passando a enxergar, o homem segue Jesus pelo caminho, imagem do discípulo que compreende quem é o Messias e se dispõe a segui-lo, com os próprios pés e sem medo, pelo caminho que conduz a Jerusalém, onde Jesus entregará a própria vida. É interessante que sempre há alguma forma de exclusão. Na Idade Média ficou muito marcada a imagem dos leprosos. Quem tinha lepra vivia com um sino pendurado ao pescoço para que todo mundo soubesse, para que a lepra não se espalhasse. Francisco de Assis, o grande santo, respeitado por todas as religiões, ele acolheu os leprosos e falava muito com eles e cuidava deles, tanto Francisco quanto Clara de Assis. E hoje até se usa essa expressão quando a pessoa é muito rejeitada, parece um leproso. Mas na época de Jesus era a cegueira, uma grande forma de exclusão. E ainda hoje, muita gente se sente excluída por alguma deficiência física, por alguma deficiência mental ou por qualquer outro motivo. Interessante que muitos conseguiram superar as suas barreiras, as suas deficiências, os seus limites mais profundos e conseguiram ter sucesso, conseguiram ser felizes, construir a sua história. Tem uma história lá de 1950 de um menino que nasceu prematuro 6 semanas antes do prazo previsto. Durante o tempo que passou na incubadora, desenvolveu um problema chamado retinopatia da prematuridade, uma condição trágica que inibia o crescimento dos olhos e destacava a retina, fazendo com que ficasse cego. Apesar disso, tinha uma paixão pela música e a seguiu implacavelmente. Aos 4 anos, ele era regular no coral da igreja. Aprendeu a tocar piano, bateria, gaita e quando tinha 11 anos, assinou um contrato com um selo Tamiya da Motown. 2 anos depois, tinha um hit já, Ponta dos Dedos. Alcançou o 1º lugar na Billboard,
tornando o Garoto Maravilha o artista mais jovem a liderar o ranking. Esta é a história do Stevie Wonder, que não é apenas um dos mais famosos cegos do mundo, mas é um cantor lendário, e sua música percorre épocas, emocionando jovens, idosos, com suas notas de piano dolorosamente belas e sua voz suave. É só um exemplo, entre tantos que nós já ouvimos falar, que nós conhecemos, de pessoas que superaram suas dificuldades e provaram aos outros, ao mundo, e provaram a si mesmos que eram capazes de desenvolver um talento, mesmo com sua dificuldade. E ainda hoje, há muita gente que rejeita alguém por ter alguma síndrome, por ter algum problema, por ter algum defeito mais aparente. Como se algum de nós não tivéssemos tantos defeitos que nós sabemos, que Deus sabe e que as pessoas mais próximas de nós conhecem. É preciso superar as dificuldades, reconhecer os talentos, reconhecer a mão de Deus, crer que mesmo nos nossos limites, Ele age, Ele ilumina, Ele acompanha. Que Deus nos abençoe. Se você gostou, curta a nossa página do YouTube.